Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Essa semana é uma semana especial, onde todos os Ideias da Aldeia estão tendo entrevistas com representantes indígenas e do movimento indigenista. Nessa noite a gente vai conversar com dois índios, um índio empreendedor e um outro que está no campo da política. No primeiro bloco nós vamos ter um bate-papo com Joaquim Yawanawá, ele que é presidente da cooperativa Yawanawá, a Copiaua, e coordenador da organização Yawanawá. No segundo bloco, nós vamos conversar com Antônio Apurinã, representante da FUNAI no estado do Acre. Boa noite, Joaquim, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. É um prazer todo nosso estar aqui nessas ideias das aldeias, vindo da aldeia. Então, a gente está aqui para compartilhar algum de nossos trabalhos, algum de nossos desenvolvimentos que estamos fazendo na aldeia e que também está repercutindo aqui na cidade, no Brasil e no mundo inteiro. Bacana. Joaquim, você é presidente da Copiaua, que Exatamente. É uma cooperativa, e coordenador da organização Yawanawá. Qual que é a diferença das duas? A diferença é que a Copiaua é a cooperativa Yawanawá, ela é uma empresa dos Yawanawá para fazer negócios. A organização Yawanawá, ela é uma representação política do povo Yawanawá junto ao governo, junto às instituições ambientalistas. Então, ela é um instrumento político do povo Yawanawá. Bacana. Joaquim, uma das coisas que tem dado mais destaque ao povo Yawanawá é o empreendedorismo, ou seja, essa relação que o povo Yawanawá tem com uma série de iniciativas, desde a produção de um documentário que foi muito bem comentado no Brasil inteiro, que é o Iawa, a história, que fala sobre a história, faz um resgate sobre a história do povo Yawanawá, até a inserção no mercado de roupas, né? A gente está aqui, tanto eu como você, vestidos com camisas do povo Yawanawá. Como é que começou essa história e essa ideia? Como é que isso começou dentro da aldeia? Diogo, isso começou em 1992, quando o povo Yawanawá fez o primeiro investimento, que foi no cultivo do urucum, em parceria com a empresa americana, a Vida Corporation. Desde aí o povo Yawanawá começou a entrar no mercado. E então ela começou numa parceria em que a empresa financiou um plantio de urucum, 16 hectares de urucum, e o povo Yawanawá, em compensação, plantou urucum e depois a gente estava vendendo as nossas sementes para essa empresa, né? Junto com ela também veio o valor da imagem, porque a empresa poderia comprar urucum em qualquer lugar do planeta, inclusive no Peru tem muito, na Bahia. No entanto, o urucum, como uma característica de uso tradicional de um povo, ela só ia encontrar aqui na Amazônia, de um povo único, do povo Yawanawá, que leva a nossa imagem, que leva nossas cores. Então veio também junto com o contrato um outro contrato do uso da imagem, que agrega o valor étnico ao produto. Isso também para a Vida é muito bom, porque ela dá um valor de responsabilidade social para as pessoas que comprarem os produtos dela, que no caso é o shampoo, é o batom, é o protetor solar, que faz a partir do urucum e Yawanawá. Então desde aí foi um processo que vem sendo construído, de aprendizagem até para os dois lados. Como é que um povo indígena entrar no mercado e como uma empresa internacional vai trabalhar com um povo indígena que é diferente de qualquer comunidade ou de uma outra empresa. Você sabe muito bem que um povo indígena, ele acorda de manhã e ele vai caçar ou vai pescar, ele não tem a preocupação de pagar o aluguel no final do mês, ou ele não tem a preocupação de ter uma conta no final do mês. Então ele acorda livre, né? Já quando a gente começou essa parceria, a gente tinha uma quantidade de sementes para entregar. Isso afetou um pouco, porque a gente também tinha que ter tempo para praticar nossas festas, nossos rituais. Então isso, no início ele afetou um pouco. Então nós tivemos que renegociar com a empresa de entregar apenas a quantidade que não afetasse o nosso cotidiano da aldeia. Então a empresa teve que entender dela continuar produzindo uma linha completa do urucum, mas que ela não mudasse a vida do Yawanawá.
E foi isso, então, que nós resolvemos fechar um contrato de imagem, porque aí eles poderiam usar a imagem do Jauanauá como urucum, mas poderiam comprar o urucum de outras quantidades de qualquer lugar. Então, isso foi uma negociação que a gente teve que fechar entre o Jauanauá e a empresa Aveda. Joaquim, e dentro da comunidade, como é que é essa relação com a Aveda e depois, quando vocês foram entrando em outras parcelas do mercado, mesmo nesse mercado de roupas, e também começaram a trabalhar, usar mais a imagem do Jauanauá, qual é o impacto que isso teve dentro da aldeia? Então, a parceria com a Aveda foi foi o primeiro passo dado. Como deu certo, como isso ajudou de maneira positiva a vida do Jauanauá, a gente resolveu dar o segundo passo. A gente percebeu também de que existe muitas possibilidades numa aldeia. Muito povo indígena pensa que é pobre, mas ele não vê ao redor que ele é um povo muito rico. Falta você ter a criatividade e usar da melhor forma o que está ao seu redor. A gente, no ano de 2001, quando nós assumimos a coordenação da organização Jauanauá, junto com a minha esposa Laura, a gente viu que o povo Jauanauá era um povo muito rico, culturalmente, espiritualmente e com suas pinturas, então com várias qualidades. Então a gente quis usar isso como forma também de promocionar o povo Jauanauá e ao mesmo tempo começar um novo negócio que pudesse ter uma outra forma de conseguir dinheiro para poder apoiar os projetos sociais na aldeia. Foi então aí que no primeiro festival Jauanauá que nós tivemos, onde começou as primeiras filmagens do filme Yawa, a gente viu muitas pinturas corporais e faciais. E a gente viu que essas pinturas eram uma verdadeira obra de arte. E que essas pinturas elas teriam um significado muito maior se essas pinturas elas fossem também mostradas ao mundo do branco, dar uma oportunidade para que as pessoas pudessem compartilhar também um pouco dessas pinturas tradicionais do povo Jauanauá. E muita gente ficou conhecendo essas pinturas através do documentário, né? Completamente. Então, os desenhos em forma de estampa nas roupas, eles levam uma história. Ele leva consigo uma vida também. Então, Esse aqui, por exemplo, significa o quê? Esse, por exemplo, que você está usando aí, essa aí é a costela do jacaré, né? Então, em algumas camisas tem até alguns dizeres. Essa aqui está dizendo que Nata Ishuti Misauá Minhauanauá Huintsá. Significa que você usando essa camisa, você está junto do Jauanauá, né? Então, quando a gente apostou, novamente, para a gente era um mundo obscuro. Porque imagina um povo indígena a entrar no mundo fashion, que é completamente desconhecido. Então a gente começou, acima de tudo, a gente tem uma visão. E a gente aposta nessa visão que vai dar certo. Então foi isso que nós fizemos. Nós tivemos uma grande conversa interna do Jauanauá e escutamos de várias lideranças qual seria a importância disso para o nosso povo. E todos tiveram a mesma consciência. Um marco grande do povo Jauanauá, que difere de outros povos, é a unidade. Nós somos o Yawa, nós somos os queixadas, e os queixadas andam sempre em bando. Para onde um vai, o outro segue. Né? Então, a gente tem muita da coesão da unidade juntos. Ô Joaquim, e como é que o mundo fashion recebeu os queixadas, o povo Yawa? O mundo fashion, que pra gente, né, era obscuro, recebeu isso de forma muito positiva. A primeira etapa que a gente fez aqui em Rio Branco, ela foi aceita de forma grande, ela teve uma repercussão muito grande no estado. Nessa primeira fase, a gente queria promocionar e ver como é que o público ia aceitar isso. Como houve toda essa promoção e aceitação muito grande, né? Aqui no Acre, também nós fizemos em São Paulo e também no Rio de Janeiro, agora nós vamos expandir. Infelizmente, Diego, aqui no Brasil, as coisas têm que vir de fora primeiro para as pessoas valorizarem. Então, né? Existe uma estratégia de fazer o lançamento internacional. O nosso plano agora é pegar a marca Jauanauá, que vai entrar a segunda coleção. Atualmente nós estamos trabalhando com uma designer, que é a Adriana Aquino,
e agora os desenhos Yawanawá, eles vão estar sendo estampados numa malha ecologicamente correta, que é 50% algodão e 50% a fibra do cupuaçu, que é uma inovação agora, que o cupuaçu é uma semente totalmente da Amazônia, entende? Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer isso, né? Então, além dos novos desenhos que vão entrar, que são como 25 desenhos novos que vão entrar, ela vai ter uma linha completamente diferente. Ela vai ser uma linha para adultos, para crianças, para jovens, e ela vai ter uma variedade muito grande. Atualmente nós estamos preparando um lançamento agora no Rio de Janeiro, no dia 14 de junho, no shopping muito conceituado do Rio de Janeiro, que se chama Fashion Mall. Eu estive no Fashion Mall faz 3 semanas atrás, e eu fiquei impressionado, porque realmente, da gente do Yawanawá ter a oportunidade de expor nossos produtos naquele lugar, faz a gente sonhar e ver os sonhos se realizar concretamente. Joaquim, isso é interessante, já que a cultura Yawanawá está se espalhando pelo Brasil com esse trabalho que vocês estão fazendo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o povo da aldeia, a comunidade que fica lá na aldeia, ela tem ideia do que está acontecendo, de como os Yawanawá estão em evidência nesse momento? Completamente. Eu acabei de ter uma avaliação na aldeia lá, e a nossa discussão geral dentro do movimento indígena, enquanto que o movimento indígena, desde da metade do ano passado até agora, estava passando numa situação muito difícil, o povo Yawanawá, ao contrário, quase toda semana, estava estampado nos jornais sobre o sucesso de nossos projetos. Então a gente foi um espelho para uma coisa ruim que estava passando. Então a gente ficou contente desse momento difícil que estava acontecendo no movimento indígena, do povo Yawanawá servir de exemplo. Enquanto que se falava em corrupção, em mal administração de recursos, convênio Unifunasa, a gente estava mostrando a nossa cara de forma bonita, mostrando as cores verde, vermelha da floresta, a gente mostrando a alegria de viver em harmonia com o meio ambiente, a gente estava mostrando o nosso valor através das roupas, e então o povo Yawanawá tem consciência disso, né? A gente tem consciência de como é que é bom trabalhar unificado, porque assim você tem resultados positivos mais rápido do que a longo prazo. Joaquim, e aí eu te pergunto, do jeito que o povo Yawanawá está se inserindo em uma série de parcelas do mercado, também se tenta fazer dentro da comunidade um resgate da cultura, das festas, das tradições. É difícil conciliar as duas coisas? Ô Diogo, a gente vive hoje entre o novo e o tradicional. Se a gente fazer uma avaliação de 13 anos para cá, né, desde que começou o projeto, todos esses anos a gente viveu um resgate cultural do povo Yawanawá. O filme Yawa, História do Povo Yawanawá, ele representa o renascimento cultural e espiritual do povo Yawanawá, porque ali ele mostra toda uma arte, ele mostra toda uma história do povo Yawanawá, de como eram muitos anos antes do contato e como é que são agora. Eu me lembro que no terceiro Yawa, que aconteceu no ano passado... Quando é que começaram a acontecer os Yawas? Ele começou a partir de 2001. Eu me lembro que na abertura do terceiro Yawa do ano passado, meu pai fez um discurso muito emocionado. Na abertura do Yawa, ele falou assim: meus filhos, eu posso dormir em paz e tranquilo, porque eu só consegui ver os Yawanawá pintados de saias, vestidos tradicionalmente assim, apenas quando eu estava em cerimônia do Ni, que é a cerimônia da Ayahuasca. Mesmo seus ancestrais, seus avós, que falavam muito mais na língua, que estavam muito mais forte na tradição, eles não se vestiam assim mais depois que foram contactados pelos patrões e pelos missionários. No entanto, agora, depois de mais de quase 100 anos de contato, ver vocês todos sentados nessa casa tradicional, pintado e pronto para começar a nossa festa, isso me deixa muito, muito emocionado.
Imagina como é que eu me senti escutar isso do meu próprio pai, uma pessoa muito mais vivida e muito mais rica em conhecimento. Então, para nós, a gente pode dormir tranquilo que a cultura Yawanawá não vai morrer mais. É diferente hoje da gente comparar o povo aqui da América do Sul e do povo da América do Norte. Muito povo da América do Norte, eles vivem comparando como é que seria mais ou menos a cultura deles há 500 anos atrás. É diferente do que o povo Yawanawá, que os povos indígenas da Amazônia vivem. Eles vivem exatamente como sempre foram. Se você for numa aldeia do Yawanawá, do Kaxinal, ou qualquer outra comunidade, ou qualquer povo indígena daqui, você vai ver um ritual de ayahuasca, de uni, sendo feito exatamente como sempre foram. Isso que tem que se manter. A gente não pode misturar. A gente não pode entrar na onda da globalização, porque a globalização vai criar apenas uma língua, apenas uma cultura. O bonito mesmo é ser diferente. O bonito mesmo é você falar uma outra língua, é você ter uma outra de consciência de como você vê o mundo. Então é isso que a gente está trabalhando para manter. Então é um pé no mundo e outro na aldeia. Completamente. Joaquim, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Valeu, Diogo, muito obrigado e obrigado a todos vocês que puderam estar com a gente. Valeu, pessoal. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o representante da FUNAI no Acre, Antônio Apurinã. Estamos de volta com Ideias da Aldeia. No segundo bloco, vamos conversar com Antônio Apurinã, ele que é representante da FUNAI no Acre. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo ao Ideias. Boa noite. É um prazer estar presente aqui com vocês. E vale lembrar também que o Antônio Apurinã, além de ser o administrador da FUNAI no Acre, um dos poucos índios nomeados dentro da estrutura da Fundação Nacional do Índio, é o segundo suplente da senadora Marina Silva. E depois da senadora ter ido para o Ministério do Meio Ambiente, o senador Cibá Machado, que era o primeiro suplente, ter assumido, nós temos uma grande possibilidade de termos o primeiro índio senador em 500 anos de história do Brasil. Como é que você se sente em relação a isso, Antônio? Bom, eu a princípio, eu estou hoje realmente fazendo 2 meses que estou na direção da FUNAI aqui no Acre, né? Já é uma coisa assim que já passo a colaborar com os povos indígenas e também com aqui os nossos aliados políticos e o governo do Estado. Eu tenho vindo realmente, depois de assumir 1 ano e 8 meses na diretoria de assistência em Brasília, vim para cá, porque aqui é o que eu moro, onde está toda a minha família, e assumi aqui a FUNAI. Já 2 meses, estou bastante realmente inteirado sobre essas coisas. Em receber essa questão do hoje, como segundo suplente, da possibilidade de assumir o Senado para alguns meses, certo? E vai depender muito aí desse acordo político entre o partido do PCdoB e o PT, 2 aliados e o movimento indígena, né? Isso para mim é uma coisa assim, um motivo de muita alegria. Primeiro para o Estado, que é um Estado realmente que sai daqui do Estado um suplente de Senado, assumir um mandato desse, de uma relevância muito grande nacionalmente e internacionalmente, né? E do mais, para mim, é uma coisa mais ainda, porque eu sou de uma família humilde, né, e indígena, que tem sofrido toda essa dificuldade enquanto preconceito, esse racismo e tal, e a gente poder chegar nessa altura, né, da vida pública. Da vida pública é nada mais do que uma coisa assustadora para alguns, mas para nós vale muita coisa. E eu tenho certeza que isso realmente vai ser uma marca para o Acre, com nenhum outro estado vai ter essa grande referência como que a gente espera. Antônio, você falou nos 2 partidos, no PT e no PCdoB, e recentemente teve o aniversário do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e havia vários representantes indígenas nessa solenidade.
Como é que você avalia a participação política, até dentro dos partidos políticos, do movimento indígena? Olha, hoje realmente, embora eu não estava nesse aniversário, eu estava viajando, né? Fui convidado, mas por via de cumprir realmente a presença no encontro. Inclusive teve um ato de filiação. Exato, lá em Cruzeiro do Sul não tive presente. Mas eu tenho realmente, assim, os partidos hoje têm adotado a participação indígena, a filiação indígena, né? E eu hoje sou do PCdoB, assim, tem algumas coisas que eu concordo, outras não, né? Mas são decorrentes do pensamento de cada um. De forma que hoje eu entendo que isso é viável, é importante que os povos indígenas passem a conhecer uma coisa que eles não conheciam antes. E, de repente, fazer a sua avaliação interna, pessoal, e saber fazer essas diferenças. Porque nós, enquanto os povos indígenas, nós temos uma visão, certo? E, de alguma forma, pode estar servindo, pode não estar servindo naquele momento, mas é uma forma de que a gente pode estar, diante disso, expressando as nossas vontades, inclusive fazendo com que os partidos passem a reconhecer um pouco da nossa participação. Eu não acho que isso seja um mal para nós. Eu creio que isso seja um bem, mas desde que saiba o que está fazendo. Essa é uma verificação que eu faço e de tal forma que eu penso assim. E, Antônio, você falando em participação política, a política também, como você mesmo disse, tem coisas boas, tem coisas ruins, depende daquilo que você vai estar desenvolvendo. E logo quando você assumiu a FUNAI, tem uma frase sua que foi amplamente divulgada pela internet, que dizia que as cobras do Congresso são mais venenosas do que as cobras da floresta. Essa frase tem um significado bem forte. Um jornalista foi da Folha de São Paulo, antes de eu receber a proposta realmente de ir a Brasília para assumir uma diretoria, e ele ficou informado que eu era realmente o segundo suplente da senadora Marina, e ele falou que, como é que é, Antônio, será que as cobras as cobras do Congresso é mais perigosa do que qual é o mais perigoso, na verdade, que você acha no Congresso? Eu disse, olha, as cobras. Aí ele fez uma referência sobre as cobras da mata, né? Eu disse a ele que as cobras da mata não eram tão perigosas como as do Congresso. Lá teria cobra muito mais perigosa do que a da mata. Então, ele pegou isso e fez, que eu acho que aí foi muito bom, Acabou criando um exato, fato político em cima disso. E pela experiência que você está tendo agora, você tem constatado isso? Eu tenho constatado, sim. Eu tenho entendido que realmente na esfera política nós temos aí muitas coisas que para muita gente ainda é mistério, né? E as pessoas só conhecem isso se estiver dentro. E eu tive essa oportunidade de conhecer, acho que eu me sinto feliz hoje de ter conhecido essas coisas. Portanto, eu tiro essas ideias, né? Não no sentido de fazer uma alta crítica, mas no sentido de verificar, de saber aonde que eu estou e o que eu posso fazer, e daí percebendo que essas coisas ocorrem mediante dos interesses que cada um tem. Antônio, toda a comunidade, toda a comunidade indígena, toda aldeia ela tem a sua organização, seu modelo de organização, assim como a comunidade dos brancos. Como é que a participação de um índio na vida pública, nessa estrutura de governo dos brancos, ela é encarada dentro da aldeia? Bom, alguns deles sabem fazer perfeitamente as diferenças, né? Outros não, porque estão mais voltados à questão cultural. E nós não temos assim uma pessoa que tenha assumido esses cargos, no caso eu. Fica um pouco difícil de fazer essa tradução dentro da aldeia, porque requer aí um tempo suficiente para fazer isso. E as pessoas que estão mais próximas não faz isso por conta de não ter tempo. Então, mas de qualquer forma, alguns deles se sentem que a gente está aqui buscando, de alguma forma, procurando melhorar alguma coisa que vem, né, em prol deles lá. Então, nada mais do que isso, fica mais claro se a gente pudesse realmente traduzir esse mundo de cá, né, lá dentro da aldeia e vice-versa, né, que era duas culturas realmente no sentido do entendimento para poder daí saber o que é possível, o que não é possível conviver no atual momento que for necessário. Mas os povos indígenas hoje, em referente a 10 anos atrás, está muito melhor porque estão compreendendo essa nova coisa, embora seja na base do esforço
próprio, né, e eventualmente participando de alguma coisa, mas está muito melhor. Na década de 70, quando tivemos as primeiras assembleias aqui no Acre, nós era realmente considerado assim que não podia por conta da lei, a FUNAI realmente era mesmo a não permitir. Hoje a gente tem esse acesso, né? Eu considero, embora não 100%, mas 50% de tudo isso já é muita coisa, porque nós temos acesso, nós temos através de outras informações, nós requeremos isso. E eu não vejo isso como nenhum prejuízo, vejo isso como um avanço, né? Porém, só exige um pouco de organização, melhor organização para a gente compreender isso, não tanto do nosso lado como o lado também que não são nossos, para saber em que isso realmente pode servir de ambas partes. Então, eu vejo isso com um processo novo, e inclusive a massa do Estado, né, ficar adotando, ouvindo a gente, isso já é grande coisa. Antônio, e já que a gente está falando de dois mundos diferentes, mas que precisam se relacionar para que a gente, enfim, chegue num denominador comum, na tua opinião, quais as principais diferenças na política dos brancos para a política dos índios? Para a política feita dentro das aldeias, dentro das comunidades? Olha, hoje nós temos assim uma ampla, né, dever de estar realmente exercendo, né, o nosso papel cultural, nossa língua, mantendo a nossa cultura e tal, essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos um direito de buscar algo que não foram realmente, que não são produzidos pela comunidade, mas, de certa forma, nós já estamos realmente atrelados a isso. E que isso realmente, se a gente pudesse, de alguma forma, traduzir isso para todas as 12 povos indígenas aqui, seria muito importante, até para que a gente pudesse viver muito melhor, né, e obter uma saúde adequada, um meio de desenvolvimento razoavelmente consolidado, né, e uma educação eficiente funcionando para que a gente pudesse compreender um pouco disso, não só a questão da educação convencional, mas a educação diferenciada a fim de compreender melhor as suas riquezas natural, o limite da sua terra, e fazer de fato realmente a defesa sem precisar de estar usando realmente, estar falando muitas coisas. E ter o mínimo de apoio para que a gente pudesse fazer isso. Na verdade, nós ocupamos uma extensão de terra bastante grande, até a fim de ver o nosso crescimento e daí por diante, né? Mas a gente tem realmente estar protegendo uma terra que por sua vez, nós temos recebido pouca assistência, né? Porque é um fator que a terra nós só ocupamos, né? E que não é devidamente nosso, mas do Estado brasileiro como um todo, nós ocupamos aquilo ali. Se o governo, assim, se a política de melhor discutido fosse para que a gente pudesse estar ali dentro, defendendo de fato, com toda a dignidade, com todas as condições suficientes, certamente os povos indígenas iam ter uma consideração muito maior. Mas isso requer também da nossa parte assim, um pouco de organização, né? E é o que nós estamos fazendo ultimamente para melhorar essa questão, inclusive da relação entre índio e não indígena, para conduzir essa ampla ligações para que a gente possa estar de comum acordo desenvolvendo a nossa ação. Antônio, nós temos várias etnias espalhadas pelo Brasil inteiro, quando se fala em população indígena brasileira. E quando a gente fala em índios ou movimento indígena, a gente não tem uma coisa unificada, né? Cada etnia tem algumas lutas que são comuns a todas as comunidades, a todos os povos indígenas, mas existem as diferenças. E aí eu te pergunto, nós temos hoje um secretário dos povos indígenas, que é a Xaninca. Temos hoje uma representação dos Apurinãs na FUNAI, no órgão da FUNAI. Quando esse tipo de nomeação é feita, algumas comunidades acabam sendo escolhidas, né, ou estão à frente, passam a ter mais destaque. Esse tipo de nomeação, por exemplo, a sua nomeação para a FUNAI, a nomeação do Francisco Pianta para a Secretaria dos Povos Indígenas, gera ciúme das outras comunidades, das outras etnias? Bom, foi importante essa pergunta, porque a Constituição do Movimento Indígena aqui no Acre, ela tem
houve um momento da união de todos, né? Inclusive os Apurinã, não sendo do Acre, mas está no sul do Amazonas, que colaborou muito para essa questão do nascer da UNI, e na época funcionava como núcleo de cultura indígena, depois passou a ser de fato a UNI, depois disso em 1991, né? E aí teve a participação de todos, né, independente de qualquer coisa que pudesse ocorrer. O Apurinã, que fica no sul do Amazonas, aqui em Boca do Acre, João Amadi, Caxarari, todos nós, e que junto com o pessoal do Acre e tal, né. Foi importante isso e continua sendo importante porque é a união de vários povos, a busca de uma só, né, objetivo, que era obter essa unidade, independente da sua cultura, tradições, mas era uma unidade que visa hoje a questão do branco, responder por isso, certo? E creio que isso realmente foi muito importante, porque o Acre... Para criar uma unidade. A unidade teve que fazer isso de forma que isso foi naquele momento, como também é o momento até hoje, requer isso, sem independente de qualquer coisa, ciumeiro e tal. Hoje, a minha escolha como administrador da FUNAI e a escolha do Francisco como o secretário que aí está, né? É claro que às vezes causa alguns pequenos, né, rivalidade por conta desse destacamento que o Antônio Apurinã teve na época, né? Na década de 80, quando a gente passou realmente a fazer alguns movimentos debaixo dos panos, porque não era permitido. E hoje, né, ele está aí, tem uma expressão, tem um conhecimento, né, a gente tem uma certa dominação por tudo isso, e talvez por conta disso também eu tenho um nome a zelar, até né, eu fui uma espécie de líder, não que foram realmente construídos de aldeia, né, mas uma afirmação que eu tive aqui, que por sua vez as comunidades, a liderança tem esse crédito, não só me reconhece como essa pessoa, não só as lideranças indígenas, mas também as pessoas não indígenas que apoiam a causa indígena, né? No caso a CPI, o CIMI, né? Que tem procurado, né, me ver dessa forma. Eu agradeço muito por ter feito um trabalho que em nenhum momento eu tive que fazer, né? Ter essa coisa. Seja, esse possível ciúme ele é contornável. Francisco também tem as suas, não deixa de não ter, né? Aquele pouco de ciúme que a gente sempre não é unânime, né? Tem as coisas. Mas interessante é que a gente se entendem, né? Interessante tudo isso. Não houve realmente assim, não foi uma escolha de forma ampla para dizer que Antônio Apurinã tem que ficar aqui, ou Francisco tem que ficar aqui, né? É certo que às vezes a gente tem que estar examinando tudo isso para saber se nós estamos realmente atendendo à necessidade do povo como todo. Certo? O Francisco tem até limite, porque ele é aqui do estado do Acre, né? A secretaria afeta o Acre e por sua vez, aí está isso. A FUNAI tem uma jurisdição maior, porque além do Acre, ela também está no sul do Amazonas, né? Então, na verdade, hoje, eu gostaria de ter condições suficientes, né? Para poder atender o sul do Amazonas de forma mais adequada, né? No Acre, certamente, hoje nós temos aí o governo como aliado, né? Nós temos também os municípios, de muita forma, a FUNASA, que está aí fazendo o trabalho de saúde, mas de forma muito ainda precária, né? Mas, de qualquer forma, hoje, essa questão de estar sempre junto para juntar as forças, e não no sentido da divisão, mas juntar as forças. Está falando mais alto do que as próprias diferenças. Exatamente, que vai requerer da gente tudo isso. E os povos indígenas não podem, nem devem ficar realmente se dividindo por conta de uma coisa dessa. Nós queremos buscar soluções para isso. Então eu vejo hoje o papel do Francisco, o papel do Antônio Apurinã é essa pessoa que pensa, né, e sem medo de ser feliz, e sem nenhuma vaidade por cargo, mas pensar nessa questão do atendimento dos nossos próprios parentes. Acho que é um instrumento que outros indígenas futuramente vai assumir, e creio que nesse momento nós fazemos essa representação, que essa representação, por sua vez, possa ser feita de melhor forma, para não dar aí o que falar. Então eu tenho procurado me ater a isso com grande responsabilidade, examinando não só o meu papel como índio, mas também uma instituição que é do governo federal, no sentido de fazer o trabalho
bem, né, atender bem. Acho que é o nosso maior cuidado se a gente pudesse realmente demarcar as terras indígenas durante pouco tempo, né, ver a questão da atividade produtiva, incentivo. Eu não considero hoje uma FUNAI como porta-voz, aliás, representante dos povos indígenas. A FUNAI hoje é um promotor das ações indígenas no sentido de inserir certa iniciativa boa, né? Que nem estava dizendo aqui o Joaquim, certo? E a Uanauá tem essa empresa, está se destacando, a FUNAI só tem mesmo que incentivar. Claro. Se ela puder dar uma opinião no sentido de melhorar, ela vai dar, independente de qualquer coisa. Eu vejo essa extensão do governo dessa forma. Correto. Antônio, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu agradeço pela oportunidade e estou à disposição da FUNAI. Bacana. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com Joaquim Awanawa e Antônio Apurinã sobre empreendedorismo indígena e participação na vida política. Até a próxima, a gente se vê. De segunda a sexta, sempre às 10 da noite, tem Ideias da Aldeia. No programa de hoje tem Papo de Índio.